Oi gente, que bom ter vocês aqui. Se você ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Luísa, sou mãe da Manuela, do José e do Antônio, tenho 37 anos e há cerca de 8 anos a aquarela entrou na minha vida para ficar. Para além da técnica, a pintura tem sido um filtro para que eu possa enxergar o mundo de uma maneira especial e única. Dou aulas de desenho e pintura há 10 anos e desde que finalizei meu mestrado, me comprometi a trabalhar com uma diretriz de ensino de arte que pudesse se conectar com a essência de cada pessoa. Eu sempre acreditei que existe uma maneira de aprender a pintar sobre o viés do protagonismo do aluno, onde ele é capaz de compreender a própria forma de trabalhar, seus gostos e sua identidade. Uma das maiores dificuldades que eu vejo nos meus alunos é a capacidade de desenvolver um trabalho autoral, que tenha a sua cara. É absolutamente normal começarmos reproduzindo os trabalhos e referências que gostamos, mas é fundamental que saibamos ir além disso. O caminho, a meu ver, está na experimentação. E é isso que me proponho a fazer em cada aula que eu dou, em cada conteúdo que eu crio. É isso que dá sentido ao que eu faço. Preparei uma semana muito especial, onde vou revelar algumas das técnicas básicas de aquarela botânica, que darão autonomia para você criar a sua própria forma de fazer. Aqui você terá contato com uma iniciação para quem quer aprender a pintar aquarela. A intenção é começar do início, te dar segurança e conhecimento para seguir em frente. Por isso, nessa semana, aprenderemos uma poderosa ferramenta que é a combinação entre desenho e pintura. Sim, aprenderemos a criar interpretações de flores a partir de um olhar autoral. Será sua primeira pintura botânica. Vou mostrar para vocês que é possível desenhar composições mesmo se você nunca teve contato com o lápis e o papel. E se você já desenha, poderá aprimorar seu olhar sobre suas criações. Se é a sua primeira vez aqui, eu vou te contar um pouco mais sobre o meu caminho na pintura. Um caminho que possivelmente tem muitos pontos em comum com o seu. Fui uma criança que via no desenho uma linguagem. Fui aquela aluna que desenhava em todos os cadernos, que presenteava os colegas com pequenos desenhos nos cantos de página. Crescendo, percebi que estar em contato com a criação, com a materialização de ideias, fazia parte de quem eu era. E dessa maneira, todo o meu estudo foi, de certa forma, direcionado a isso. Me formei em moda e trabalhei como estilista por 7 anos, até engravidar da minha primeira filha. A aquarela já fazia parte de todos os meus projetos, mas até então não era protagonista da minha vida. Carregando minha filha na barriga, me dei conta de que eu poderia escolher um caminho diferente. E foi nesse momento que decidi mudar de rota, acreditar no meu sonho e agir para que diariamente eu chegasse mais perto dele. Desde que finalizei meu mestrado em arte e moda há 10 anos, dou aulas presenciais de aquarela e ao longo desse tempo eu percebi que a pintura tem contribuído muito para a minha construção como pessoa, como mulher e como mãe. Percebi também que a pintura significava muito para os meus alunos, tanto para os que desejavam trabalhar com a técnica, se profissionalizar, quanto para aqueles que viam na aquarela um respiro, um tempo de descanso, um tempo para si. A partir de muita observação em sala de aula, nas universidades que eu lecionei e dentro do meu ateliê também, percebi que era possível mostrar para os meus alunos que havia uma forma de ser mais protagonista em seu processo de aprendizado. Compreendi que carregando as ferramentas certas, eles poderiam desenvolver um caminho mais autoral e menos preso às regras e livros. Ao longo dos meus anos de estudos, percebi uma repetição nos meus processos criativos. Processos esses que sempre me traziam mais conhecimento e aprofundamento naquilo que eu desejava pintar. Então vi ali um modelo possível e eficiente de aprendizado. Vi que outras pessoas também se beneficiavam do processo e que, assim como eu, conquistavam mais liberdade em sua forma de pintar. Desenvolvi então um método que se inicia no ensino dos princípios básicos da aquarela, mas vai muito além disso. Um método que te convida a enxergar o seu entorno e se aprofundar em suas inspirações e referências. Um método que te ensina a ser protagonista do seu processo de aprendizado e, ao mesmo tempo, te ampara com informações técnicas preciosas para a sua evolução na pintura. O nosso foco será a botânica, mas o método pode ser aplicado a outras áreas também, inclusive se você deseja se profissionalizar. Eu sou veterinária
E eu saí barrigudona da minha pós-graduação e tive minha primeira filha logo depois. E logo fiquei minha vida toda por conta da minha filha. E logo depois resolvi ter minha segunda filha e continuei sendo mãe integral, profissão mãe. E ano passado eu tive uma necessidade muito grande de fazer algo por mim, para mim. E fiz um curso qualquer de aquarela para iniciante. Adorei o curso e tudo, mas eu via que aquilo não era para mim, não foi uma coisa que me puxou para cima, para eu querer continuar pintando. Então foi uma coisa assim, eu fiz o curso, parei, aí de vez em quando eu pintava alguma coisinha, mas não gostava do resultado, largava para lá. Até que conversando com uma amiga, ela comentou lá, segue essa moça aqui no Instagram. E aí ela me apresentou para a Lu. Desde então, virei fã, sou apaixonada com todos os trabalhos dela. Ela é uma artista, sim, fantástica e uma pessoa maravilhosa, né? Porque ela divide a vida com a gente, e aí eu vendo ela mãe de 3, dando conta de tudo, eu falei assim, por que não? Ela foi uma fonte de inspiração. Meu marido foi meu maior incentivador, assim, ele, Nath, você fica tanto tempo namorando o Instagram da Lu, namorando as aulas, fazendo as aulas dela, namorando esse curso, por que você não faz? E aí eu entrei, mesmo não tendo tempo de fazer as aulas. E aí no curso ela mesmo fala, gente, não precisa ter tempo, só precisa ter constância. Então eu reservei aquele momento que eu precisava para mim, reservei por semana, 3 dias na semana, para poder ter um momento para mim. E comecei a fazer o curso e simplesmente amei. O curso puxa a gente para cima e faz a gente querer tentar mais vezes. E a Lu, ela não é só professora de aquarela, ela é uma coach. Então, assim, ela puxa a gente para cima, ela quer que a gente consiga. Ela, nas aulas dela, ela dá um apoio moral também, a técnica de ensino dela durante o curso todo, maravilhosa. Tô mantendo uma constância, tô conseguindo pintar e tô amando cada vez mais. Parei de largar a aquarela de lado e tô muito feliz com o meu tempinho pra mim. Um beijo. Tchauzinho. Desde muito pequena eu estive envolvida com a arte. Minha mãe era professora, então sempre estava envolvida com muita massinha, lápis de cor, giz de cera, canetinhas. E durante a adolescência eu continuei com esse processo de desenho, ampliações de imagem, alguns temas da Disney, muita coisa me inspirava, né? Os papéis de carta, os adesivos, os filmes, os desenhos. Meu coração realmente bate mais forte, né, com a arte. E é algo que me impulsiona, me inspira. E com a maternidade, né, a gente vai deixando um pouco o nosso lazer, o nosso hobby, por conta da rotina massacrante, né? Eu tenho 2 filhos lindos e eu apresentei a arte para eles, né? E acredito que eu inspirei eles a criar, a produzir. Aqui em casa não faltam esses objetos, né? Nunca faltou. Mas o meu coração, as minhas produções realmente foram deixadas de lado. E durante a pandemia, eu estava no final de um processo de um tratamento, né, de saúde. Eu aproveitei para fazer uma análise da minha vida, né? Entrei num processo de autoconhecimento. E eu vi que realmente uma parte estava praticamente morta, que era a arte. E o quanto a arte era terapêutica, o quanto a arte me trazia a melhor forma de mim mesma, né? E hoje eu vejo o quanto isso é importante para mim, né? Quanto está envolvido no meu processo do respirar. E eu voltei a produzir, né? E eu fiquei nessa busca, né, de crescer no conhecimento. E graças ao Instagram, meu algoritmo, eu conheci a Lu Simão. E fiquei encantada com a aquarela, né? Eu não conhecia aquarela. E comprei e quis aprender.
Participei dos cursos, vários cursos online, comecei a criar a temática das aulas do YouTube e apaixonada, né, pelo processo. Nunca tinha feito flores, né? Flores era uma coisa muito complexa para mim e eu estava mais voltado para o lúdico, para produção lúdica, e a Lu trouxe esse olhar lindo da natureza, né? Essas técnicas incríveis que eu tenho aprendido muito. E tem trazido, assim, esse novo olhar, abrir um horizonte à minha frente, né? Quem sabe, já tenho pensado até numa nova área de atuação, né? A fim de trabalho. E tem sido incrível. Eu agradeço por essa participação, deixo aqui o meu muito obrigado. Na aula de hoje, vamos começar falando de referências, entendendo algumas maneiras mais interessantes de utilizá-las e interpretá-las. O meu desejo em compartilhar essa forma de fazer é oferecer a você o que eu não tive no começo da minha trajetória. É te dar a possibilidade de caminhar com as próprias pernas, enxergando diversos caminhos para o aprendizado. Você tenta criar, mas sente que está apenas copiando? É exatamente aqui que essa aula vai te ajudar. A minha intenção é trazer à tona aquilo que você deseja comunicar através da sua pintura, mas por algum motivo não consegue. E começaremos nessa aula pelo traçado. Vamos desmistificar uma série de barreiras que o processo de desenho e pintura pode nos apresentar, mostrando um caminho mais simples, mais autoral e possível. Eu sei como é se sentir frustrado ao tentar acompanhar um tutorial sem embasamento anterior. Sei como é difícil sentir que não sabe criar nada novo, diferente. E isso acontece porque o foco não pode ser o resultado final, e sim o processo que te constrói como ser criativo. Um processo que envolve criatividade e autodidatismo, prática e pesquisa. No entanto, é importante que exista um guia, um caminho a ser percorrido. E é justamente o que eu quero te entregar com esse método de ensino. É importante dizer que existem muitas formas de fazer além dessa, claro. Mas te entrego aqui a minha mais pura percepção do aprendizado e da prática da pintura em aquarela. Propus a prática de hoje para te mostrar de maneira bastante objetiva que é possível desenhar flores através de passos simples, de formas básicas e de um olhar um pouco mais gentil para você mesmo. Aprender a representar o que deseja pintar te dá liberdade para criar seu próprio caminho criativo. A maioria das pessoas tem dificuldade com o traçado, muitas vezes porque cresceu achando ou ouvindo que não sabia desenhar. E eu vou te mostrar hoje que isso não será mais um empecilho para você. Nessa aula aprenderemos a observar e analisar nossa referência de forma detalhada. Estudaremos seu traçado no papel e faremos isso juntos. Na próxima aula vamos aprender algumas das técnicas de aquarela que irão nos servir de ferramenta para a nossa pintura, a partir das referências iniciais dessa aula. É incrível ver a criação acontecendo bem diante dos nossos olhos. Uma prática extremamente importante para que você entenda que é possível chegar a um bom resultado. Vamos à prática. Bom, pessoal, a gente vai começar a nossa prática de hoje. Eu vou apresentar para vocês primeiro os materiais que a gente vai precisar para que vocês possam me acompanhar nessa jornada. A ideia hoje é que a gente trabalhe o desenho, o traçado, a criação da composição. Muita gente me pergunta, Lu, se eu trabalhar com uma referência pronta, com uma fotografia, isso é cópia? E aí a gente precisa muito pensar sobre isso e entender que ninguém inventa a roda, né? Todo mundo vai interpretar o que já existe no mundo. Então, se eu vou desenhar uma anêmona, que é a flor que eu vou propor para vocês, que é uma flor linda, é muito possível que eu tenha muitas imagens parecidas com essa flor, né? Em outros contextos. Mas, de fato, quando a gente vai transpor isso para o desenho, nós podemos ter algumas alternativas para tornar essa interpretação mais autoral. E eu vou mostrar para vocês. Então, a primeira coisa que nós vamos precisar hoje é de um papel vegetal, primeira coisa. O papel vegetal, ele é mais transparente, aqui, ó, e ele vai me ajudar a construir essa primeira ideia, esse primeiro conceito de desenho. O papel de aquarela, que vai ser o papel onde nós vamos passar a limpo esse desenho, para que eu possa pintar na aula que vem.
e as nossas referências. Dicas super legais e importantes. Nunca parta de uma referência só. Então vocês vão ver aqui que eu imprimi 4 imagens da mesma flor, em ângulos diferentes, com textos diferentes. Olha só, para que eu possa ter um pouco mais de repertório para construir a minha composição, né? É muito importante que eu treine o meu olhar para essa junção de elementos a fim de construir algo realmente que seja a minha cara. Então a gente precisa fazer algumas análises. Primeiro, o fato de você escolher as referências já mostra o seu gosto. Então você parar para pesquisar, para estudar, para entender o que você gosta, o que você não gosta, por que te chamou atenção ou não. Então essa primeira avaliação ela já vai despertando esse olhar com mais identidade. Quando a gente chega nesse ponto, que é onde eu já escolhi as minhas imagens, já imprimi, já mexi nas proporções, então é importante também, né, você pensar na junção dessas imagens e na proporção que elas têm. Então, se precisar aumentar a imagem antes de imprimir ou reduzir, então cuidar disso, com o intuito de, a partir desses tantos elementos, criar a minha própria versão. É um processo inicial, para quem não desenha, é uma grande ferramenta, e é muito importante falar que o desenho ele vai sendo construído à medida que a gente vai aprendendo a pintar, aprendendo a olhar. Então essa é uma prática inicial, mas que pode daqui a pouco ser substituída por um traço livre, né? Por um traço mais genuíno, vamos dizer assim, mais de vocês. Mas é um caminho. Então não há problema nenhum em começar dessa forma e ir aprimorando com o tempo, tá? Então o que eu vou fazer aqui, né? Eu tô aqui com as minhas 4 imagens. Eu tenho o meu papel vegetal. Vou colocar uma fita crepe aqui, um pedacinho. Só para que esse papel não fique dançando aqui na minha mesa. Então vou fixar aqui para eu ter segurança. E aí, basicamente, eu vou construir uma ideia a partir das referências que eu tenho. Essa pode ser uma etapa que leve um tempo, assim, que você possa, por exemplo, testar várias possibilidades. Não precisa chegar em uma de imediato, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, quando eu chego com essa referência, olha só, né? Eu enxergo a flor completamente. Por isso que o papel vegetal é interessante. Porque ele me ajuda a enxergar o desenho, a base, né, do desenho, da imagem, e me ajuda a manipular. Então, olha só, eu posso virar, eu posso construir diferentes ideias a partir disso. Então, essa daqui, eu vou localizar mais ou menos por aqui. E o que eu vou fazer é traçar essa base do desenho desta flor específica. E antes da gente começar o desenho, é muito legal que a gente consiga olhar para a referência, né? Entendendo as suas características mais marcantes. Então eu vejo que eu tenho um miolo relativamente grande, mais denso. Eu tenho pequenas ramificações que são mais irregulares e que circulam esse miolo. E logo depois eu tenho então as pétalas, né, que vão me apresentar e me mostrar o movimento que essas flores estão sugerindo. Tá? Então é muito bacana que a gente tenha esse entendimento antes para começar o nosso traçado aqui. Ao invés da gente iniciar já contornando todo o desenho, já enxergando aqui exatamente como a forma eu gosto muito de usar esse estudo de referência como um pontapé para eu começar a treinar o meu desenho. Então, eu sempre gosto de vir do macro para o micro. Então eu venho de um entendimento da forma, do movimento e depois dos detalhes. Então vamos lá. Nós vamos começar então, ó, por esse entendimento da forma. Eu estou usando aqui, gente, uma caneta Nankin 1.0 para que apareça aí na tela para vocês, mas você vai fazer esse exercício com grafite, tá? Pode usar o lápis HB que eu citei anteriormente. Eu acho que é interessante que vocês façam essa prática a lápis. Mas eu quero que vocês entendam, primeiro, a estrutura
ó, disso que a gente está construindo. Então vejam como eu inicio o desenho com a simplificação. E como que isso me dá um entendimento diferente da forma, ao invés de eu ir pétala por pétala sem compreender o que é que eu estou construindo, tá? Então, a partir daqui é que eu começo a detalhar um pouco mais. Então eu vejo, né, que aqui no meio eu tenho uma textura diferente. Eu tenho uma pétala que está à frente aqui, ó. Então eu vou marcá-la. Lembrando, isso aqui é uma parte do processo. Então as sobreposições vão acontecer naturalmente. Olha lá, vou desenhando as formas que eu enxergo. Sempre com esse olhar de um traçado que não é muito regular, ele não é muito liso, é uma linha que tem uma irregularidade. Essa irregularidade me ajuda a trazer uma naturalidade para a interpretação botânica. Uma das partes que eu adoro do processo, inclusive. Ó, nessa ramificação, eu vou simular aqui. E eu tenho aqui a minha primeira flor. Quando eu tiro a referência, ó, a flor está desenhada. E eu vou fazer isso, então, agora compondo com as minhas demais referências. Olha só. Eu não vou fazer uma interpretação muito grande, porque a gente tem um tempo, né, limitado aqui para essa aula. Não quero também exagerar no tempo. E eu vou compondo de acordo com o desenho que eu já tenho feito aqui, ó. Então, olha só, aqui é a mesma coisa, ó. Eu já vou partir de um entendimento prévio da forma. Então, vejam como eu já posso, né, quem se sentir à vontade de não fazer a parte inicial, pode seguir já, né, projetando o que a gente aprendeu aqui. Eu tenho um ponto central e vou encontrando essa textura ali dentro, ó. Olha lá. Vejam como a forma vai ficando mais nítida. E a cada flor que eu desenho, eu começo a ter mais noção da sua parte mais formal. Então, é super bacana quando eu falo de repetição, é isso aqui, é a gente ter essa maciez no jeito de olhar para as coisas, né? Olha só. Bom, gente, e aí partindo daqui, eu continuo criando essa versão, né, de composição a partir de referências diversas. Eu vou usar, olha só, o sentido desse desenho é esse, dessa foto, né? E eu vou inverter totalmente, porque eu quero essa flor virada para baixo, ó. Essa. Então também começo a interpretá-la aqui. Vou traçando as linhas que eu enxergo.
ainda sem detalhes, né? Quero que vocês observem isso, que a gente está fazendo aquilo que eu falei. A gente vai do macro para o micro. Então, eu já vi aqui a forma básica, depois eu venho para o traçado das linhas mais gerais aqui, e é só depois que eu venho para detalhamento. Vou remover, então aqui já usei 2 das 4 referências que eu peguei. E eu vou compondo, né? Esse tipo de detalhe que eu vou fazer aqui agora, a gente pode fazer à mão livre, não precisa fazer dessa forma. Mas para quem não tem prática de desenho, pode ser legal ter, né, a estrutura aqui para ajudar, tá? Então o que eu tô fazendo é desenhando algumas das folhinhas. Ó, que vão me ajudar como um elemento secundário. Eu sempre gosto disso. A gente tem os elementos principais, no caso aqui são as flores, e os elementos secundários, eles me ajudam a criar equilíbrio na imagem, né? Então é bem legal da gente trabalhar com a junção, né, desses elementos. Ó, e à medida que você vai entendendo um pouquinho da forma, a gente vai brincando com isso um pouco mais. E aí, quando eu olho para essa próxima referência, eu vejo um conjunto, né, de flores que convivem de uma forma harmônica nesse arranjo. E aí eu posso avaliar o movimento natural das flores aqui e tentar projetar isso para a minha interpretação. Eu não quero que elas estejam num vaso, no meu caso, tá? A intenção aqui é fazer um pequeno arranjo mesmo de flores, com o intuito de criar contrastes, movimentos e ter um equilíbrio, né, uma harmonia nessa composição. Então aqui, o que eu vou tirar daqui são elementos que vão me ajudar a trazer mais equilíbrio para essa imagem. Por exemplo, né, essa flor que está mais lateral. Vou chegar mais ela aqui. Então, eu quero que vocês percebam que é uma prática infinita. A gente tem muitas possibilidades de trabalho aqui. E essa aula é só para mostrar um pontapé inicial. Então, o grande valor desse exercício é que vocês possam treinar o olhar de vocês para diferentes combinações dentro disso. Eu poderia, por exemplo, ter impresso um passarinho, né, que vai entrar aqui nesse contexto de uma forma interessante. Poderia, não tem problema nenhum. Nessa composição inicial, eu vou acrescentar algumas folhagens, tá? À mão livre. E vocês podem me acompanhar ou continuar com a referência ali copiadinha, tá? Não tem problema nenhum. Desde que você desconstrua, né? Desde que você modifique, mude o ângulo, combine com outras possibilidades. Isso é muito importante. Então, vou trazer algumas folhagens que não necessariamente são dessa flor. Então, o intuito é pensar numa combinação que seja harmônica, tá? Então, eu estou experimentando.
Gosto muito dessa irregularidade das linhas, como eu falei no começo. Então a gente tem essa capacidade de soltar mesmo o nosso jeito de desenhar. O que eu quero que vocês vejam, né? Que mesmo que a gente tenha usado bases de referência que já existem, eu trouxe para cá, para esse exercício, uma série de possibilidades de interpretações autorais, né? Então é isso que a gente precisa olhar, não parar na referência, mas usá-la como uma ferramenta, né? E isso faz toda a diferença ali no desdobramento disso e na sua construção como artista. Então, olha lá, tenho aqui uma composição que pode não ser a minha definitiva, né? Vou tirar aqui o meu papel e aí olha só, já fiz essa primeira versão e agora eu consigo ainda manipular muitas vezes, ó, para eu conseguir chegar onde eu quero. Antes de eu localizar no meu papel, eu vou virar o papel vegetal, ó, e vou passar uma camada de grafite. Eu vou usar um 2B, que é um grafite mais macio. Eu vou usar essa camada como um carimbo. Então eu vou passando aqui atrás do meu desenho. Se você fez o seu traçado com lápis, eu sugiro que você use o lápis 2H para fazer essa parte aqui, porque a parte que você vai fazer atrás tem que ser mais clara do que o próprio traçado, senão você não enxerga na hora de passar, né, para o papel. Então o que a gente vai fazer agora? É um processo de passar a limpo. Na botânica a gente usa isso muito e é um ótimo recurso. E agora, com essa etapa feita, eu volto e vou localizar a composição do jeito que eu quiser. Eu tenho um papel A3 aqui. Esse papel é um papel artes, é um papel profissional de pintura, que não precisa ser o seu caso, obviamente, né? Eu gosto de trabalhar com ele nas minhas aulas, porque ele me dá um tempo para a pintura secar, um tempo melhor. Então, o tamanho dele aqui é A3, tá? E eu vou localizar de forma central. Propositalmente, eu fiz o desenho assim, lembra? Então agora eu tô aqui trabalhando. E na hora de passar o desenho, é importante que você fixe o seu papel o máximo possível, para que ele não se desloque e você não perca o desenho na hora de traçar. E aí agora eu vou passar a limpo. Então eu vou desenhar de novo tudo que eu desenhei, só que agora com a mão mais firme, com um lápis que vai me ajudar a fazer esse carimbo no papel, tá? Eu vou começar por aqui. Conferir se tá saindo, tá? Então, um processo que leva um tempo, mas ao mesmo tempo é muito rico, porque me ajuda a ter mais intimidade com a forma que eu tô desenhando. E esse é um momento em que eu posso corrigir algumas coisas. Então, se eu tô vendo, não sei, uma folha que ficou num lugar que eu não gostei tanto, eu posso mexer, né? Então aqui é uma hora de passar a limpo mesmo, de trazendo um olhar mais fino para o desenho que a gente acabou de fazer.
Bom, gente, aqui eu já finalizei, já passei a limpo, né, o meu desenho. E agora eu ainda tenho uma etapa que é de fortalecer um pouco do traçado, que eu vejo ele aqui, mas ele não está muito bem definido. O que a gente tem que tomar cuidado para não pesar a mão demais, porque aqui é muito fácil que a gente tenha esse ímpeto de contornar, de fazer tudo muito marcadinho. Então eu vou mostrar para vocês como que eu gosto de trabalhar nesse momento. Eu preciso, né, obviamente, ter uma base de desenho que eu enxergue, igual eu tô vendo aqui, talvez para vocês não esteja tão nítido, mas vou deixar aqui meu papel para eu visualizar a cena. E aqui, ó, eu vou contornando com a mão levíssima. E aí sim, detalhando um pouco mais, se for preciso, você aponte o seu lápis para ter uma ponta mais suave, mais delicada aqui, ó. E é interessante porque também nesse momento eu vou fazendo algumas intervenções. No final a gente vai ver que os desenhos ficam um pouco diferentes, porque eu vou completando, por exemplo, quero colocar mais uma pétala. Eu vou trabalhando de forma livre. E agora, né, de uma maneira um pouco mais intencional. E a cada intervenção que eu faço, eu vou trazendo essas referências todas do começo da aula para o meu universo, o que é fundamental para quem quer ter um trabalho mais autoral. Então eu vou partir das flores, que eu acho que aqui, né, elas têm um peso importante nessa composição. Olha só, e aqui então tem o traçado básico, né, do que eu fiz anteriormente. Percebam que é um tempo que a gente leva mesmo para executar, então não tem que ter pressa. Esse é um momento importante, que é o momento que você vai fazer essa leitura mais autoral, mais sua, né? Então você pode fazer uma vez, você pode fazer 2, 10, até você chegar num modelo que realmente faça sentido. O meu objetivo aqui não é que vocês façam um desenho igual ao meu. Eu gostaria que você, né, pudesse, ou agora, ou logo depois da nossa semana, tentar desenvolver algo dentro da sua expectativa, dentro do seu próprio olhar. Para nós aqui, eu vou seguir com essa composição, vou disponibilizar o traçado, tá, para vocês poderem ter como referência. Se for facilitar para alguém, né, que não quiser talvez passar pela etapa toda. Mas acho que é uma aula importante para que vocês possam perceber, né, de que maneiras que eu consigo usar uma referência ao meu favor, tá bom? É isso, temos a nossa composição que eu vou começar a pintar na aula que vem. Espero que vocês tenham gostado. Nessa aula, você entendeu um pouco mais sobre analisar uma referência e o que pode extrair dela. Viu que consegue traçar uma linda flor percorrendo passos bem objetivos. Na próxima aula, vamos pintar a primeira camada da nossa flor, compreendendo os fundamentos da aquarela e suas características mais genuínas. Um contato com a sua criatividade e uma excelente oportunidade de aprender um pouco mais. Eu te vejo lá!